Prezados irmãos, estou aqui mais uma vez para levar o conhecimento da palavra, segundo a sabedoria que o bom Deus tem me dado. Amém? Neste vídeo, eu quero falar sobre dois assuntos muito conhecidos, muito comentados. É a transformação do corpo, falado em 1 Coríntios 15, 51, em que diz o seguinte: Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olho, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados. Entendeu? Transformação do corpo. Essa passagem aqui se refere ao seguinte: durante o 1000 anos, tá entendendo? Que Jesus estiver reinando aqui na terra, o 1000 anos falado em Apocalipse 20, versos 4, e reinaram com Cristo 1000 anos. Reinaram de 1000 anos em cima dessa terra, tá? Chamará assim novo céu e nova terra. Tá entendendo? Então, no último dia, vamos supor que hoje nós estamos vivendo o milênio da restauração. Nós estamos reinando com Cristo 1000 anos. 1000 anos tem um início e tem um fim, tá? Tem o primeiro dia e tem o último dia, tá? Vamos supor que nós estamos reinando com o Senhor Jesus aqui na terra. Chama-se novo céu e nova terra, tá? E hoje é o último dia do milênio. Último instante, último minuto, último segundo. Então, o que acontece? Os mortos que estão lá no cemitério vão ressuscitar. A segunda ressurreição. E nós não terá tempo de nós morrermos. Nós somos todos santos. Estamos vivendo no novo céu e nova terra. Reinando Cristo 1000 anos. Para que nós vamos morrer? Voltar ao cemitério, sendo que as pessoas que estão no cemitério estão ressuscitando para o julgamento final. O julgamento de Apocalipse 20, verso 11, o trono branco, onde que todos receberão segundo as suas ordens. Então essa transformação do corpo, isso acontecerá no último dia do milênio, no último instante, no último segundo, tá entendendo? Onde não haverá mais tempo para morrer. Por quê? Porque durante o milênio do reinado do Senhor Jesus aqui na terra, o 1000 anos falado em Apocalipse 20, verso 4, haverá morte carnal. O mundo inteiro será santo. Entendendo? Todos estarão com a salvação garantida. Mas existirá morte carnal. Não é eu que falo, mano. Entendendo? Isaías 65, 20. O jovem só morrerá com 100 anos. Morte carnal. Mas a salvação espiritual dele está garantida. Isaías 65, 20, quando fala o jovem só morrerá com 100 anos, está falando sobre o novo céu e a nova terra. Porque se você voltar um pouquinho, no Isaías 65, 17, Deus fala: Eis que cria o novo céu e nova terra. Aí logo em seguida, em 65, 20, ele fala: o jovem morrerá só com 100 anos. Está entendendo? Morrer aos 100 anos será morrer jovem. Tá? Isso prova o seguinte: que durante o milênio da restauração, que chamará-se novo céu e nova terra, o Senhor Jesus estará reinando aqui na terra. Haverá morte carnal, mas todos estará com a salvação espiritual garantida. Não passar pela segunda morte, que é a perdição da salvação. Assim como Davi foi um homem justo e morreu, Samuel foi um homem justo e morreu. Está entendendo? Assim será. Durante o milênio da restauração, haverá morte carnal, mas todos estarão com a salvação garantida. Entendeu? Então, aqui fala o seguinte, da transformação do corpo. Por quê? Porque no último dia, no último instante do milênio da restauração, os 1000 anos de Apocalipse 20, verso 4, no último instante, os mortos que estão no cemitério vão ressuscitar. Não para ser arrebatado, mas para o julgamento final. Tá? Essa ressurreição é a segunda ressurreição. Tá entendendo? Aí, os que estiverem vivos em cima dessa terra, no último dia do milênio da restauração, não haverá tempo para essas pessoas morrerem. Para que essas pessoas vão morrer, voltar, deitar lá no cemitério, sendo que os que estão no cemitério vai ressuscitar? Por isso que a morte é o último inimigo a ser derrotado, conforme fala em 1 Coríntios 15,
26. O último inimigo a ser destruído é a morte. Se refere à morte carnal. Por quê? Ela será no momento que na segunda ressurreição todos ressuscitarem e não haverá nenhum morto mais no cemitério, no final do milênio da restauração, onde que os mortos ressuscitarão para o julgamento final, não vai haver nenhum morto mais no cemitério. Aí sim a morte foi derrotada. Porque enquanto tiver um morto no cemitério, a morte está reinando, a morte está viva. Entendeu? Ela está dominando. Por quê? Porque tem morto no cemitério. Então, no momento que todos os mortos no cemitério, justo e injusto, ressuscitarem, no momento que não haver nenhum morto mais no cemitério, então, cadê a morte? Aí é o que diz em 1 Coríntios 15, 15:54. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Aqui já não tem mais nenhum morto no cemitério. Todos ressuscitarão para o julgamento final. Por isso, em 1 Coríntios 15:25 fala: o último inimigo a ser derrotado é a morte carnal. Tá entendendo? Porque enquanto tiver um morto no cemitério, a morte não foi destruída. A morte não tá entendendo? Não foi destruída. Tá entendendo? E o que que acontece? Durante os 1000 anos, terão morte no cemitério. Isso prova que a morte não foi destruída. Porque em Apocalipse 20, verso 5 diz: o restante dos mortos não reviveram, até que se completasse os 1000 anos. Tá vendo? O restante dos mortos não se ressuscitaram até que se complete os 1000 anos. Quer dizer o seguinte: os justos ressuscitarão na primeira ressurreição para herdar a terra, 1000 anos, e reinar com Cristo 1000 anos. Apocalipse 20, versos 4. Logo em seguida, no verso 5, diz: mas os outros mortos não reviveram, até que se completasse os 1000 anos. Quer dizer, os outros mortos, quer dizer, os pecadores que não herdarão o céu e a terra, o novo céu e a nova terra, mas ainda não foram julgados, porque está no cemitério. Tá entendendo? Aí no final do milênio, aí sim, no último dia do milênio, no último instante, então os mortos lá que estão no cemitério, os pecadores, justos e injustos, primeiro ressuscita. Em segundo lugar, os que estiverem vivos em cima dessa terra terão o corpo transformado de corpo carnal para um corpo espiritual, para todos comparecerem perante o tribunal de Cristo com o corpo espiritual. É a transformação falada pelo Paulo em 1 Coríntios 15, 51. Entendeu, meus irmãos? Então, espero que tenha compreendido que enquanto tiver um morto no cemitério, a morte não foi destruída. Porque aqui em 1 Coríntios 15:26 fala: o último inimigo a ser destruído é a morte. Se refere à morte carnal, tá? Enquanto tiver um morto no cemitério, a morte não foi destruída. E essa morte aqui só será destruída no final do milênio da restauração, após Jesus reinar 1000 anos. Porque em Apocalipse 20, verso 5, fala: os outros mortos não reviveram até que se complete os 1000 anos. Quer dizer, quando Jesus estiver reinando 1000 anos, terão mortos no cemitério. Quer dizer, a morte ainda não foi destruída. Tá entendendo? Mas no momento que todos os mortos ressuscitarão primeiro, na última trombeta, o que que acontece? Aí não tem nenhum mais no cemitério morto. Então a morte foi vencida. Porque todos que estavam no cemitério ressuscitaram para o julgamento final, onde todos receberão segundo as suas obras. Amém, irmão?
Então espero que eu tenha entendido. Se tiver alguma dúvida, comente, pergunte, tá entendendo? Eu tenho o maior prazer, mano, de responder, tá entendendo? E divulgue esse canal, tá entendendo? Se inscreva, tá entendendo, irmão? Espero que tenha entendido o significado da transformação do corpo falado pelo Paulo em 1 Coríntios 51 e o último inimigo a ser destruído, a morte carnal. No final do milênio da restauração, onde todos comparecerão diante do trono branco para receber segundo as suas obras. Entendendo? Essa segunda ressurreição, aqui ó, em Apocalipse 20:11. Vi um grande trono branco e aquele que está assentado nele, a terra e o céu fugir da sua presença. O céu e a terra fugir da presença dele está acontecendo depois de 1000 anos, tá? Depois de 1000 anos, tá? Aí o que que acontece? Esse céu e essa terra que está fugindo da presença do Senhor é o novo céu e a nova terra. No céu não tem terra velha nem terra nova, né? Vamos morar no céu. Jesus falou, erai não conhecendo a escritura nem o poder de Deus, porque no céu não se casa, seremos como os anjos. Os anjos são espírito. Jesus falou, João 14:2, vou preparar lugar, na casa do meu pai tem muita morada. Então, eternamente, futuramente, seremos espíritos eternos morando no céu espiritual. E não em cima de uma terra. Tá entendendo? Então, por isso que diz aqui, ó, vi um grande trono branco, aquele que está sentado, a terra e o céu fugir da presença dele. Esse céu e a terra fugir da presença dele se refere ao novo céu e à nova terra, tá entendendo, mano? E não se achou lugar para ele. Vi também os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Então foram abertos os livros e os mortos foram julgados segundo as suas obras. Ó, o mar entregou os mortos que nele estavam. São os que morreram afogados no mar. Tá entendendo? Essa aqui é a segunda ressurreição, mano. Porque em Apocalipse 20, verso 5, fala, essa é a primeira. Para reinar com Cristo 1000 anos. Isso quer dizer que a segunda ressurreição para o julgamento final vai estar acontecendo no final do milênio. Entendeu, irmão? É meio complicadinho, mas você pedir sabedoria a Deus, tá entendendo? Deus abre teu entendimento, você consegue entender certinho. Amém, irmão? Deus abençoe, fique na paz, amém? E até o próximo.